A história desse anime começa na Era das Lendas, quando deuses e magias reinavam sobre o mundo. Durante esse período existia um ser temido chamado Leonis Magnus. Ele era o Lorde dos Demônios. Então um dia ele recebeu a notícia de que todos os outros lordes demoníacos já haviam caído e que agora os 6 grandes heróis marchavam para derrotá-lo. E enquanto isso acontecia, seus exércitos de mortos-vivos enfrentavam os humanos em um campo de batalha tomado pelo caos. E no meio dos humanos uma árvore colossal emergia do solo, e uma das heroínas avançava sobre ela como se fosse sua montaria. E logo essa heroína dispara uma flecha que se desdobra em múltiplas luzes, inundando o campo de energia, e com isso ela traz de volta à vida os seus soldados que haviam sido derrotados. E para piorar a situação, a presença de um dragão entre os humanos reforçava o cerco ao castelo de Leonis. Mas ao invés de estar desesperado, ele apenas observava a aproximação constante de seus inimigos enquanto as raízes da árvore colidiam com suas muralhas. E quando Leonis se preparava para sair para lutar contra os invasores, ele foi lembrado por seus subordinados da promessa que ele havia feito à deusa das trevas. E de acordo com essa promessa, aquela ainda não era a hora de sua morte. Sendo assim, mesmo contrariado, ele recolhe seu cajado e permite que a destruição consuma seu castelo. E apesar de sua derrota iminente, proclamou com convicção que, como rei dos mortos, ele retornaria dentro de 1000 anos para retomar o que era seu por direito. Depois disso, muito tempo se passou até que 2 garotas estavam explorando uma ruína que tinha sido recém-exposta por um terremoto. Elas estavam investigando o local em busca de um possível ninho do vazio. Uma delas, chamada Célia, liderava a expedição enquanto era acompanhada por sua empregada chamada Regina. E enquanto elas procuravam, Regina questionava a possibilidade real de elas encontrarem criaturas do vazio ali. Mas Célia lembra de que essas entidades preferem se esconder em ruínas subterrâneas profundas. Um contador mágico as auxiliava na detecção de presenças anômalas, até que encontraram estátuas estranhas que sugeriam estarem diante de um túmulo de grande importância. A intensidade do contador aumentava conforme elas se aproximavam de uma porta selada por magia. Célia tentava compreender as inscrições entalhadas, mas enfrentava dificuldades para decifrá-las. Enquanto ela insistia na análise, Regina decidiu se afastar para explorar por conta própria. Quando Célia tocou a superfície da porta, essa se abriu de forma súbita, revelando um salão iluminado por um cristal gigantesco. O contador disparou além do limite, quebrando-se em seguida. Curiosa, Célia se aproximou e percebeu que havia alguém dentro do cristal. E nessa hora vemos que em um fragmento do passado, Leonis estava se encontrando com Rosalia, que era a deusa das trevas. E ela relembrava a ele o acordo firmado entre ambos, no qual ele deveria aguardar o surgimento de um humano capaz de servir como receptáculo de seu poder. Leonis implorava por sua permanência, mas Rosalia partia, deixando apenas o eco do pacto firmado. No presente, Célia tentava destruir o cristal usando sua arma, mas não conseguia sequer arranhá-lo. A tentativa provocou uma reação que despertou Leonis de seu sono. Confuso quanto à presença da garota naquele espaço selado, ele conjecturava se 1000 anos realmente haviam se passado. Com o encantamento, passou a compreender as palavras de Célia, assumindo que ela era uma ladra de túmulos. Decidido a puni-la, forçou a quebra do cristal, lançando-a contra a parede com impacto. E enquanto ele se aproximava para aplicar a punição, Célia, espantada, perguntou a ele o que uma criança fazia naquele lugar. Leonis fica surpreso ao ouvir aquilo, até que ele viu seu próprio reflexo e se deparou com a versão infantil de si mesmo. Imaginou que o ritual de reencarnação havia falhado, pois havia retornado à forma que possuía quando ainda era um herói. E Célia, preocupada, quis entender como ele tinha ido parar dentro do cristal e checou se ele estava bem. Isso deixou Leonis sem jeito, e ele acabou ficando impressionado com a postura gentil de Célia, e contrariando todas as expectativas, ele começou a achá-la fofa. Depois de algum tempo, Célia concluiu que o garoto sofria de amnésia e afirmou com convicção que ela mesma cuidaria dele dali em diante. E nessa hora, Leonis, que até então era acostumado a ser temido como um lorde demoníaco, ficou sem saber como reagir diante daquele tratamento carinhoso, mas uma parte esquecida de si se agradava daquilo. Subitamente, ele perdeu os sentidos e desmaiou. E em seguida, ao recuperar consciência, ele foi recepcionado por Célia, que lhe ofereceu comida. No entanto, ao experimentá-la, notou com indiferença que seu paladar há muito havia desaparecido, corroído pelos séculos e pelo fardo de sua existência imortal. Leonis estava indignado, pois não conseguia aceitar que seu corpo fosse capaz de perder a consciência por causa da fome, e considerava aquilo uma humilhação imperdoável. Por conta disso, a princípio, ele desejava punir Célia por seu comportamento que ele julgava desrespeitoso, mas ao recordar que ela havia dividido sua comida com ele, ele passou a considerar que talvez ela não fosse tão ruim quanto parecia. Célia então se apresentou como uma espadachim em treinamento pertencente à Academia da Espada Sagrada. Ela demonstrava curiosidade e queria saber mais sobre quem ele era. Leonis declarou seu nome, revelando-se como Leonis Magnus. Célia achou o nome interessante e Leonis esperava que ela o reconhecesse pelas lendas que haviam se espalhado ao longo do século. No entanto, Célia apenas comentou que o nome era fofo e, de maneira informal e despreocupada, passou a chamá-lo de Leo. E sem perceber o peso histórico que aquele nome carregava, Célia especulava que o menino havia sido sequestrado e aprisionado na ruína
pelas criaturas do vazio. Leonise, sem qualquer referência do que ela dizia, questionava o que eram esses tais vazios. A surpresa tomou conta de Célia ao perceber que ele desconhecia algo tão fundamental, então ela explicou que o vazio era o maior inimigo da humanidade, uma ameaça que havia surgido de forma repentina 64 anos atrás. Enquanto isso, Regina continuava sua investigação solitária pelos corredores da ruína. O contador que carregava começou a reagir intensamente, e um cristal diante dela iniciou um movimento anômalo. Em resposta imediata, Regina ativou sua espada sagrada e preparou-se para o combate iminente. De volta à conversa entre os dois, Célia explicou que ainda havia muitos mistérios sobre o vazio, e Leonise tentou entender em que ponto da história eles estavam. Contudo, a dificuldade aumentou ao perceber que o sistema de contagem de anos havia mudado. Célia apenas informou que aquele era o ano 64, sem fornecer um marco de referência mais claro. O silêncio foi interrompido por uma explosão. Regina, pelo comunicador, relatou o surgimento de um vazio colossal. Em meio à tensão, Célia se lançou sobre Leonise, protegendo-o dos escombros, e o tranquilizou com sua firmeza. A parede próxima foi destruída por completo, revelando a presença de uma criatura classificada como ogro. Célia tentou atacar com sua arma, mas os disparos não produziram efeito. E assim Leonise, determinado a proteger o que restava de seu mausoléu, preparou-se para agir, mas tropeçou em sua própria capa, ainda não habituado ao corpo jovem que agora possuía. A criatura se aproximava cada vez mais, mas antes que pudesse atacar, foi atingida por um poderoso disparo. Regina havia retornado para salvar Célia. A surpresa estampava seu rosto ao ver Leonise, mas Célia disse que explicaria depois. A criatura, embora ferida, tentou levantar-se novamente. Regina, sem hesitar, transformou sua arma em um canhão de proporções ainda maiores e disparou diretamente contra o peito do inimigo. O ataque surtiu efeito parcial, mas a criatura ainda resistia. Leonise, impressionado, reconheceu que o nível de poder que Regina havia manifestado era comparável ao de uma magia explosiva de 8º nível. Regina então orientou Célia e Leonise a fugir enquanto ela terminava o confronto, mas Célia estava relutante, pois não queria deixá-la para trás, só que após pensar na segurança de Leonise, ela concordou em se retirar. Enquanto corriam pelos corredores, Leonise percebia o quanto tudo parecia fora de controle. Por um instante considerou voltar e destruir o monstro, mas concluiu que deveria permanecer ao lado de Célia para reunir informações sobre o novo mundo em que tinha despertado. E de repente o caminho deles foi bloqueado por outra criatura do vazio. E então Célia, sem hesitar, disse a Leonise para correr e se preparou para enfrentar a ameaça sozinha. Leonise cogitou revelar seu poder e derrotar o inimigo com magia. Mas no instante em que se preparava para conjurar o feitiço, Célia o empurrou, recebendo o golpe da criatura em seu lugar. Ela foi arremessada violentamente e sangue escorreu de seu corpo ferido. Mas mesmo assim, Célia ainda se preocupava com Leonise. Com voz enfraquecida, ela pediu desculpas por não conseguir protegê-lo e disse que ele precisava fugir. Em seguida, então, outro monstro surgiu, cercando Leonise por todos os lados. Ao tentarem atacá-lo, uma barreira mágica o protegeu por completo. Com um gesto, ele invocou seu cajado e destruiu um dos monstros instantaneamente com um feitiço gravitacional de 8º nível. Em seguida, lançou uma esfera de fogo que eliminou os 2 monstros restantes com facilidade. E ao observar os restos da criatura destruída, Leonise notou que os ossos ainda permaneciam intactos. A constatação o alarmou. Em sua forma atual, ele percebia que possuía apenas 1/3 de sua força original. Apesar de ser um lorde demoníaco insensível à vida humana, reconhecia a coragem de Célia. Por respeito a esse gesto, decidiu trazê-la de volta à vida. E durante o feitiço de ressurreição, de repente um símbolo estranho apareceu no corpo de Célia. Enquanto isso, Regina finalizava a batalha contra o monstro que enfrentava e tentava estabelecer contato com Célia. Leonise, ao perceber a existência de uma tecnologia que permitia comunicação à distância, surpreendeu-se com o avanço humano. Célia despertou e a primeira reação foi abraçar Leonise com alívio, agradecida por ele estar bem. Leonise ficou incrédula ao ver que aquela era a preocupação principal dela naquele momento. Célia então perguntou como ainda estava viva. Leonise respondeu que seus ferimentos não haviam sido tão graves e que ele havia apenas utilizado um feitiço de cura. Confusa, Célia questionou se o que ele tinha usado era o poder de uma espada sagrada. Mas Leonise respondeu que não compreendia do que ela falava. Célia explicou que as espadas sagradas eram manifestações de um poder especial que surgira entre os humanos para combater o vazio. Desde o primeiro aparecimento dessas criaturas, algumas crianças começaram a manifestar habilidades misteriosas. Leonise então se lembrou da arma de Regina. E Célia comentou que as espadas sagradas pareciam refletir a personalidade de quem as empunhava. No entanto, ela mesma ainda não havia sido abençoada com uma, e por isso utilizava dispositivos mágicos comuns em batalha. Regina logo se juntou aos dois e demonstrou surpresa ao ouvir sobre os monstros que haviam enfrentado. Célia também queria entender o que havia acontecido, mas Leonise preferiu dizer que apenas se escondeu, e que as criaturas simplesmente desapareceram. Quando finalmente chegaram à saída da ruína, os 3 decidiram levar Leonise de volta à cidade. Durante o caminho, Regina se apresentou formalmente, mas percebeu o olhar curioso de Leonise e o acusou de estar agindo de maneira indecente. Célia tentou evitar que a conversa tomasse esse rumo,
rumo, mas Regina continuou a provocação, tratando Leonis como se fosse apenas um menino envergonhado. Leonis, por sua vez, mal podia acreditar que um lorde demoníaco como ele estava sendo ridicularizado por uma garota. Ao alcançarem a cidade, Leonis ficou impressionado com a visão que se desdobrava diante dele. Celia explicou que aquele era o 7º jardim de assalto, o último bastião da humanidade contra o vazio. A revelação deixou Leonis atônito ao constatar que de fato 1000 anos haviam se passado desde sua queda. Em uma lembrança que retornava de 6 anos antes, o 3º jardim de assalto estava sendo atacado por um exército do vazio. Enquanto o caos tomava conta da superfície, civis buscavam refúgio em um abrigo subterrâneo instalado sob uma mansão. Entre os refugiados estavam Celia e Regina, ainda muito jovens, agarradas uma à outra com medo. Regina tremia com os sons que vinham do lado de fora, mas Celia tentava acalmá-la, dizendo que seus pais e os outros cavaleiros sagrados jamais haviam perdido uma batalha. O barulho aumentava a cada instante e Celia afirmava que em breve lutaria ao lado deles, bastando que recebesse a bênção de uma espada sagrada. Ela mencionava que começaria seus estudos na semana seguinte. Quando tentou correr em direção à porta, determinada a ajudar sua família, Regina a segurou, pedindo que se acalmasse. Mais tarde, ambas foram resgatadas, mas souberam que todos os cavaleiros haviam morrido. Celia caiu de joelhos e tanto ela quanto Regina choraram pela perda irreparável. No presente, Leonis especulava se toda a ilha era uma fortaleza e Regina confirmou, dizendo que aquele também era o local onde viviam e que era responsabilidade de todos protegê-lo. A surpresa aumentou quando Leonis descobriu que a ilha era móvel, uma façanha da engenharia humana. Celia notificou seus superiores de que levaria um garoto refugiado para os dormitórios. Ela informou ainda que o menino havia despertado uma espada sagrada, acreditando que o poder usado para curá-la vinha dessa fonte. Disse a Leonis que ele viveria na Academia Excalibur dali em diante, local onde pessoas abençoadas com espadas sagradas eram treinadas para se tornarem guerreiros de elite. Regina se separou para ir ao mercado, enquanto Celia ficou para acompanhar Leonis, informando que antes de entrar no dormitório ele precisaria passar por uma porta de exame. Leonis aproveitou o momento para ir ao banheiro, onde refletiu sobre o quanto seus planos haviam se desviado e como agora estava preso no corpo de uma criança. Ele então invocou seus subordinados Blackus e Sherry diretamente de suas sombras. Ambos ficaram surpresos com sua aparência atual e Sherry até comentou que ele parecia adorável. Leonis explicou que o ritual de reencarnação havia falhado e que ele retornara à forma humana que possuía quando ainda era um herói. Informou também que estava em uma ilha artificial móvel chamada Jardim de Assalto 7 e supôs que outras 6 ilhas como aquela existiam. Os 3 concordaram que a humanidade havia mudado drasticamente desde os tempos antigos, quando era considerada a raça mais fraca. Leonis incumbiu Blackus e Sherry de inspecionarem a ilha discretamente, sem recorrer a magias que pudessem chamar atenção. Enquanto isso, ele mesmo se infiltraria na academia, vivendo como um humano comum. Ao entrar na sala de exames, Leonis se deparou com verificações que não compreendia. Logo foi informado de que precisava controlar seu mana, mas um alarme disparou, indicando que falhou no teste. Ao final, recebeu um cartão de identificação, mas Celia o tomou de suas mãos para registrar uma foto. Justificou que precisava do cartão para agendar a investigação de sua suposta espada sagrada e decidiu ficar com ele por enquanto. Durante o caminho até a academia, Leonis se impressionou com a paz que reinava na ilha. Celia explicou que aquilo se devia ao fato de que o local jamais havia sido invadido pelo vazio. Enquanto recebia um tour pelas instalações, Leonis questionava a existência de áreas de lazer, como um salão de dança, mas Celia explicou que esses ambientes produziam melhores resultados do que treinamentos militares rígidos. Celia então mostrou os campos de treino onde aconteceria a avaliação de sua espada sagrada. No entanto, durante o percurso ela foi acometida por uma dor repentina na cabeça. Ao se recompor, comentou que deveria retomar seu próprio treinamento para um dia ser agraciada com sua espada. Próximo aos dormitórios, foram interrompidos por um garoto chamado Mussel e seu grupo. Ele insultou Celia e zombou de Leonis. As garotas que o acompanhavam demonstravam estar sob influência da espada sagrada de Mussel, e ele chegou a convidar Celia para fazer parte de seu harém. Celia recusou prontamente. Irritado com a recusa, Mussel agarrou Celia pelos cabelos, mas Leonis interveio furioso e conjurou um feitiço que forçou Mussel a cair de joelhos diante dele. Leonis então o advertiu para nunca mais incomodar Celia. Em resposta, Mussel sacou sua arma sagrada, mas antes que pudesse agir, uma garota chamada Elfine apareceu e ameaçou denunciá-lo à administração da academia. Mussel, visivelmente incomodado, recuou e foi embora com seu grupo. Celia aproveitou a oportunidade para apresentar Elfine a Leonis, explicando que ela fazia parte de seu pelotão. Elfine comentou que não havia participado da expedição porque precisou de tempo para analisar uma reação mágica incomum detectada na ilha, e que uma equipe especializada havia sido designada para investigar o fenômeno com mais profundidade. Em seguida, a cena muda para uma casa antiga conhecida como Dormitório Azelgar.
onde ficava o alojamento destinado ao pelotão de Célia. O sistema da academia determina que os dormitórios são atribuídos aos pelotões com base em mérito. Célia levou Leonis até o andar superior, e ele perguntou se não haveria problema em se juntar a um dormitório feminino. Célia respondeu que por ele ser uma criança isso não representava nenhum inconveniente. Célia indicou o banheiro e sugeriu que ele tomasse um banho. Leonis ficou maravilhado ao sentir a água quente correr sobre seu corpo, admirado com o avanço daquela tecnologia. Enquanto ele ainda estava no chuveiro, Célia entrou no banheiro e começou a lavá-lo. Durante o banho, ela comentou que ele poderia escolher qualquer pelotão, mas confessou que ficaria feliz se ele decidisse permanecer no dela. Leonis perguntou por que Célia desejava tanto lutar mesmo sem ter despertado uma espada sagrada. Ela começou a explicar suas motivações, mas seu corpo não resistiu e ela desmaiou. Leonis identificou o símbolo que havia surgido anteriormente no corpo dela e o ativou, o que fez Célia se levantar. Em seguida, ela se aproximou e bebeu o sangue de Leonis, cravando os dentes em seu pescoço para absorver o mana necessário. Ela ficou chocada com a própria ação, sem entender o que havia acontecido. Leonis explicou que ela não havia simplesmente sido curada, mas que na verdade havia morrido. 2 anos antes, Célia enfrentava robôs de combate dentro de uma instalação de treinamento da academia. Musou apareceu durante o exercício e pediu que ela desistisse de resistir, insistindo para que se unisse ao pelotão dele. Regina chegou logo depois e expulsou Musou do local. Ela incentivou Célia dizendo que assim que despertasse sua espada sagrada seria capaz de lidar com indivíduos como ele. Célia respondeu que seu desejo de conquistar uma espada sagrada não vinha da necessidade de derrotar inimigos, mas de algo mais profundo. De volta ao presente, vemos que Célia despertou de seu estado de inconsciência. Leonis revelou que era um antigo feiticeiro reencarnado e que havia usado uma magia de nível 10 para ressuscitá-la, convertendo seu corpo em uma vampira morta-viva. Disse ainda que o sangue que ela ingeriu serviu para restaurar seu mana. Célia contou a ele sobre a tragédia que destruiu sua cidade natal, quando uma horda de criaturas do vazio aniquilou a região. Desde então, ela e Regina haviam sido acolhidas pela academia. Admitiu que se jogava em missões perigosas para acelerar seu despertar. Perguntou se agora como vampira ainda teria a chance de conquistar sua espada sagrada. Leonis respondeu que não sabia com certeza, mas assegurou que ela havia se tornado mais forte. Subitamente, o estômago de Leonis roncou, lembrando das fraquezas do corpo humano. No refeitório, ele tentou pagar a refeição com uma moeda de ouro, afirmando que ela valia o suficiente para comprar todo o cardápio. Para sua surpresa, descobriu que o jardim de assalto aceitava apenas créditos e que o ouro havia perdido grande parte de seu valor, tornando todas as suas economias inúteis. Durante o almoço, 2 cobradores abordaram uma garota exigindo pagamento imediato. Quando ela pediu mais uma semana, os 2 começaram a se aproximar de forma agressiva, até que ela os afugentou usando uma espada de madeira. A garota foi identificada como Sakuya, membro do pelotão de Célia. Ela se desculpou por não ter participado da expedição anterior, explicando que havia saído para apostar depois das aulas. Elfine já havia mencionado Leonis para ela, então Sakuya estava ciente de sua presença. Leonis observou que ela possuía habilidades excepcionais com a espada. Célia ofereceu o almoço para todos. Leonis perguntou a Sakuya sobre sua vestimenta em comum, e ela explicou que usava as roupas tradicionais de sua terra natal, um local que fora destruído pelas criaturas do vazio. Sakuya afirmou que um dia eliminaria todos os inimigos responsáveis pela destruição. 2 garotas se aproximaram pedindo o dinheiro que Sakuya havia emprestado, mas ela deu desculpas e tentou se esquivar. No centro de treinamento da academia, uma mulher chamada Alto foi designada para conduzir a avaliação da espada sagrada de Leonis. Ele invocou seu cajado e explicou que era uma arma de suporte. Com facilidade impressionante, Leonis destruiu 3 robôs simuladores de combate. Diante da demonstração, Alto afirmou que seria necessária uma investigação mais aprofundada sobre suas capacidades. Musou apareceu e sugeriu que a avaliação de Leonis fosse feita por meio de um duelo entre os 2. O desafio foi aceito. Quando ficou claro que todo o pelotão de Musou participaria do confronto, Célia interveio e se ofereceu para lutar ao lado de Leonis. Musou impôs a condição de que se perdessem, Célia teria que se juntar ao pelotão dele. Leonis aceitou o risco, exigindo que em caso de vitória, Musou não voltasse a incomodar Célia. Sob a supervisão de Alto, a batalha começou. Célia rapidamente derrotou várias integrantes do pelotão adversário. Enquanto enfrentava 2 oponentes, uma terceira garota avançou contra Leonis a mando de Musou. Leonis reagiu conjurando uma magia de invocação sombria, imobilizando o atacante. Regina chegou correndo ao campo de treinamento, surpresa com a cena. Célia derrotou o restante do pelotão, mas quando se preparava para atacar Musou, foi imobilizada pelos poderes da espada sagrada dele e acabou desarmada. Musou avançou em direção a Leonis, que decidiu enfrentá-lo e ao pelotão inteiro sozinho. Diante do risco iminente, Célia despertou sua espada sagrada no momento de maior desespero, determinada a proteger Leonis. A espada, herança da família Crystal,
batalha surgiu como resposta à sua determinação. Celia libertou-se do aprisionamento mágico, avançou e partiu a espada de Musou ao meio. Com a destruição da arma, o controle que Musou exercia sobre as garotas de seu pelotão foi interrompido, e elas voltaram ao normal. Musou, derrotado, declarou rendição. Regina correu para abraçar Celia, celebrando a vitória enquanto os demais estudantes aplaudiam. Mais tarde, no dormitório, Celia agradeceu a Leonis pela ajuda e declarou que, como sua subordinada, faria o possível para protegê-lo. Pediu também que ele a tornasse mais forte. Uma comemoração foi organizada no dormitório, tanto para celebrar o despertar da espada sagrada de Celia, quanto para dar boas-vindas formais a Leonis como novo integrante do pelotão. Durante a celebração, houve uma breve discussão sobre em qual quarto Leonis deveria ficar. Ele disse que o mais lógico seria permanecer no de Celia, já que ela havia sido quem o encontrara. Em outro momento, Leonis estava no quarto de Elfine para se registrar na rede da academia. Elfine contou que em seu antigo pelotão havia atuado como atacante. No entanto, após perder seus companheiros em uma batalha contra o vazio, ela ficou emocionalmente abalada e acabou perdendo seus poderes originais. E desde então ela passou a ocupar a função de analista de dados. Leonis completou seu registro na academia e pegou emprestado o tablet de Elfine. Enquanto observava o mapa mundi exibido na tela, ele refletiu sobre como aquele território havia sido no seu tempo. Notou que os vazios pareciam surgir justamente nos locais onde antigas batalhas haviam acontecido. Blacko se emergiu da sombra de Leonis e informou que toda a cidade era alimentada por um enorme cristal de mana conhecido como usina. Logo em seguida, Sherry apareceu e relatou que tanto o nome de Leonis quanto a guerra haviam sido completamente esquecidos pelas pessoas, algo que ele considerou profundamente estranho. No fundo do mar, sob a ilha flutuante, mergulhadores exploravam a região em busca de possíveis sinais de uma infestação do vazio. Durante a expedição, uma criatura de aparência arbórea os atacou repentinamente e antes do ataque pronunciou o nome de Leonis. A narrativa então retorna ao ano 432 do calendário do Deus Sagrado, onde naquela época o jovem Leonis, herói da espada sagrada, viajava até uma pedreira para eliminar gárgulas que aterrorizavam os trabalhadores. O guia que o acompanhava comentou que ele era um homem honrado por assumir uma tarefa como aquela, especialmente considerando que os outros 6 heróis estavam ocupados protegendo a cidade imperial. Ao chegarem ao local, Leonis percebeu que havia caído em uma armadilha. Soldados surgiram dos arredores e rapidamente o acorrentaram. Lançaram lanças em seu peito e o deixaram para morrer, alegando que ele não representaria mais uma ameaça ao mestre deles. Enquanto sua vida se esvaía, Leonis recebeu a visita da deusa das trevas, Rosalia. Ela perguntou se ele odiava aqueles que o traíram. Leonis respondeu que eles não eram necessariamente maus. Rosalia então o convidou a se rebelar contra o mundo, afirmou que sempre o observou e que gostava dele. Disse que ele deveria pertencer a ela. Depois disso, Leonis despertou de seu sonho, relembrando sua missão de restaurar o exército demoníaco. Em seguida, ele acordou Celia de seu sono, ativando a marca de autoridade em seu corpo. Explicou que essa marca permitia que ele controlasse seus subordinados. Celia perguntou com desconfiança se ele pretendia usá-la para forçá-la a realizar atos indecentes. Mas Leonis respondeu que jamais faria isso. Observou que, embora os instintos sanguinários dela se intensificassem à noite, ela ao menos deveria pedir permissão antes de beber seu sangue. Celia recebeu uma ligação de Elfine que avisou que uma reunião estratégica havia sido convocada mesmo sendo dia de folga. Prometeu atualizar Celia assim que tivesse mais informações. Após desligar, Celia pediu a Leonis que a treinasse naquele dia. Ele provocou dizendo que ela parecia cheia de energia depois de ter bebido o sangue dele. Enquanto isso, na central de comando, os membros do conselho e o diretor interino Kostoros foram informados de que a comunicação com o pelotão marítimo havia sido completamente interrompida. A atividade do vazio foi detectada por apenas 3 segundos antes do corte total do sinal, algo considerado extremamente incomum. As imagens captadas mostravam uma criatura embaçada cuja aparência lembrava uma árvore. Os conselheiros especularam se aquilo se tratava de uma nova espécie ou de um Lorde do Vazio. Durante a discussão, recordaram o ataque de 6 anos atrás e observaram como os avanços tecnológicos e táticos desde então foram pensados para vingar aquela tragédia. Ao final da reunião, o verdadeiro comandante entrou em contato com Kostoros e ordenou uma nova missão de reconhecimento. O comandante divisional Guilherme assumiu a responsabilidade pela operação, garantindo que uma tropa de elite seria enviada e que a segurança da ilha estaria assegurada. Celia e Leonis exploravam a cidade no veículo dela enquanto ele observava cada novidade com admiração. Ficava cada vez mais impressionado com os avanços da humanidade. Em outra parte da cidade, Sherry havia começado
obrigada a trabalhar em uma cozinha para ganhar dinheiro por conta própria. O chefe pediu que ela cortasse batatas, mas ela acidentalmente destruiu tanto os legumes quanto a tigela em que estavam. Como punição, foi enviada para varrer a frente do estabelecimento. Antes de começar a varrer, Sherry viu Célia chegando com Leonise e se escondeu atrás da porta. Célia comprou rosquinhas e Sherry a observou discretamente enquanto se perguntava qual seria o destino dos dois. Eles seguiram para um restaurante chamado Ponto Ensolarado. Assim que chegaram, várias crianças saíram correndo para cumprimentar Célia. Ficou claro que aquelas crianças eram órfãs e que viviam no restaurante, onde Célia costumava trabalhar em seu tempo livre. Leonise observava as crianças e se lembrava de que, assim como elas, também foram órfãos. A diferença estava nas mentiras que ouvira e nas que escolhera contar. Dentro do restaurante, um garoto chamado Jim pregou uma peça em Célia ao levantar sua saia, o que levou Leonise a tentar detê-lo imediatamente, mas Célia o acalmou com leveza. Logo em seguida, a dona do local, senhorita Frênia, se aproximou para cumprimentá-los e Célia apresentou Leonise a ela. Célia contou que havia comprado rosquinhas e vegetais e que naquela noite ela mesma prepararia o jantar. Leonise compreendeu que aquele restaurante com aquelas crianças era o lugar que Célia queria proteger. Enquanto refletia, ele se perguntava se ainda existia algo que fosse digno de sua proteção, da mesma forma que Célia tinha para si. Enquanto isso, na sala de controle, Elfine detectava vibrações estranhas sobre a cidade por meio do radar e Sakuya sentia uma inquietação crescente. Nas áreas administrativas subterrâneas, os funcionários da cidade verificavam os depósitos de alimentos e ficaram chocados ao encontrar raízes de árvores invadindo o espaço. A narrativa retornava ao ano 428 do calendário do Deus Sagrado durante uma invasão de monstros em uma cidade murada. 3 heróis observavam o avanço dos inimigos sobre os muros, entre eles o jovem Leonise, que possuía apenas 12 anos. Tyros afirmava que não poderiam esperar a chegada dos outros heróis. O mais velho do trio, Eraquiel, decidia aniquilar os monstros junto com todos os habitantes da cidade, lançando um feitiço que destruiria toda forma de vida ali presente. Instruía Tyros a reviver os cidadãos depois do massacre. Leonise, ao ver isso, desembainhava sua espada e cortava o feitiço de Eraquiel no ar. Em sua visão, não era aceitável matar para depois restaurar e ele simplesmente declarava que não concordava com esse tipo de solução. Lançando-se contra os monstros sozinho, Leonise os eliminava um por um, conquistando a admiração dos cidadãos que celebravam em êxtase. Ainda assim, Eraquiel comentava de forma sombria que um dia o próprio Leonise cavaria sua ruína com aquele poder desmedido. De volta ao presente, a sala de controle recebia a notícia de que o espécime detectado nas águas havia desaparecido. Costoro sugeria que só poderia ser um vazio, já que criaturas normais não desapareceriam daquela maneira. Gillian propunha a possibilidade de que o inimigo estivesse em processo de cristalização e enfatizava a necessidade de eliminar a ameaça antes que ela pudesse se manifestar novamente. A equipe de comando era informada de que uma espadachim sagrada do 18º Pelotão desejava compartilhar resultados de uma investigação. O assessor militar inicialmente se mostrava desinteressado, até que soube que a garota pertencia a uma família afiliada, o que mudava sua disposição. Elfine aparecia na tela e começava a relatar os dados coletados, afirmando que um vazio havia se infiltrado no subsolo do jardim de assalto, o que estava provocando interferência na rede de comunicação móvel. A revelação causava espanto. Os operadores da central confirmavam o diagnóstico, relatando sons estranhos vindos do bloco 59. A movimentação do vazio parecia estar em curso. Elfine sugeria que o vazio invasor podia estar disfarçando sua trajetória para atingir regiões mais profundas da cidade. Alguns presentes alegavam que um vazio não teria inteligência suficiente para executar tal estratégia, mas um novo relatório do setor de recursos indicava a presença de estruturas vegetais densas, semelhantes a raízes, dentro de um armazém. Regina tentava entrar em contato com Célia, mas a ligação não era completada. Elfine então enviava um drone ao restaurante ensolarado onde Célia e Leonise ainda se encontravam com as crianças. Soldados eram enviados para confrontar o vazio no depósito, mas a criatura escapava, deixando todos perplexos. Elfine alertava que o vazio estava se deslocando pela rede de energia rumo à usina. Caso chegasse ao destino, poderia absorver uma quantidade imensa de mana e desencadear uma nova investida em massa. A criatura alcançava a usina e enfrentava os sistemas de defesa. No mesmo instante, Costoros ordenava que a cidade entrasse em modo de fortaleza e iniciava o plano de evacuação da população para os abrigos subterrâneos. O vazio, ao entrar em contato com o cristal de mana da usina, provocava uma erupção energética e dava início a uma nova onda de invasores. Monstros começaram a descer do céu. Na sala de comando, os preparativos se intensificavam, pois a equipe deveria resistir por ao menos 3 dias até que reforços da capital pudessem chegar. Leonise e Célia, agora plenamente cientes da situação, organizavam os esforços de proteção. Leonise ordenava que Sherry ficasse responsável por proteger as crianças que viviam no restaurante. Durante a evacuação, criaturas
criaturas aladas se aproximavam e Leonis se unia a Célia na linha de frente. Célia destruía duas delas com facilidade enquanto Leonis incinerava as outras. Subitamente, 3 vazios da classe Ogro surgiam na área onde o restante do pelotão estava posicionado. Sequoia derrotava cada um deles com precisão enquanto Regina usava seu canhão para aniquilar os demais. A região era limpa de ameaças imediatas, mas a tensão aumentava ao surgir um vazio da classe Hydra nas proximidades. Em seguida, uma criatura da classe Dragão descia dos céus. Leonis expressava desprezo ao ver que até os majestosos dragões haviam sido reduzidos a vazios e declarava que ele mesmo cuidaria do inimigo. Ele pediu a Célia que o protegesse enquanto ele preparava um feitiço avançado. Ao completar o encantamento, lançou um ataque mágico de 10º nível contra o dragão, derrubando-o do céu. No entanto, a criatura ainda estava viva quando colidiu com o solo. O dragão expeliu chamas, atingindo Célia e jogando-a para o lado. Black surgiu das sombras para conter o inimigo, oferecendo tempo a Leonis para completar outra conjuração. Com o feitiço finalizado, Leonis derrotava o dragão. A vitória, porém, durou pouco. O chão tremeu violentamente, uma rachadura se abriu e galhos grossos emergiram, agarrando Célia e puxando-a para baixo. Leonis correu em direção à fenda, mas outros ramos surgiram para bloqueá-lo. As ramificações se entrelaçaram, formando uma criatura humanoide que o chamou pelo nome. Leonis imediatamente reconheceu a figura como sendo Araquiel. Em uma lembrança do ano 434 do calendário do deus sagrado, Leonis retornava ao castelo da capital dos mortos-vivos chamada Necrosa, após mais uma batalha. Rosalie o aguardava e estava claro que Leonis já passava por uma transformação profunda, com metade de seu rosto já tomado por ossos expostos. Ele relatava sua vitória contra um inimigo poderoso e oferecia a Rosalie os despojos do confronto. Ela, no entanto, pedia que ele guardasse os itens para protegê-la. Rosalie o elogiava com sinceridade e Leonis mencionava que havia feito um novo amigo chamado Blackus, um nobre do Reino das Sombras. Ele auxiliava Blackus sempre que necessário por causa de um conflito que envolvia sua linhagem. Em troca, aprendia feitiços importantes. Rosalie expressava sua vontade de presentear Leonis e em seguida revelava a ele a espada sagrada que ele havia usado quando ainda era um herói. Rosalie observava a antiga espada sagrada que Leonis havia empunhado durante sua juventude e considerava que aquela arma não combinava mais com o que ele havia se tornado. Por isso, ela transformava a lâmina em uma espada demoníaca e a entregava a ele, alertando que havia condições específicas para utilizá-la, embora soubesse que Leonis já as conhecia bem. No presente, Leonis encarava Araquiel diante das ruínas da usina. Ao perceber que o inimigo se preparava para invocar mais vazios, Leonis reagiu com magia de fogo, interrompendo o feitiço e forçando Araquiel a recuar para dentro da terra. Leonis então conferia imediatamente a marca de controle sobre Célia e confirmava que ela ainda estava viva, já que o selo não havia desaparecido. Diante disso, jurava que destruiria Araquiel de forma definitiva. Black surgia de sua sombra e os dois discutiam a possibilidade de Araquiel ainda estar vivo por conta de Rosalia, o que levantava a suspeita de que a própria deusa das trevas também poderia ter sobrevivido. Leonis conjurava um feitiço e ordenava que parte de seus soldados protegesse as crianças, enquanto ele mesmo partia para o resgate de Célia. Blackus ouvia uma voz fraca vinda de um canto e descobria o dispositivo de comunicação que Célia havia deixado cair. Elfine tentava se comunicar com Célia, pedindo que ela se juntasse ao combate contra o vazio da classe Hydra, pois a força atual do grupo não era suficiente. Leonis assumia a comunicação e explicava que Célia havia sido capturada pelos vazios. Ele solicitava que Elfine usasse as habilidades de rastreamento da espada sagrada para localizar Célia. Elfine alertava que a situação era perigosa e sugeria esperar os outros pelotões, mas Leonis argumentava que o tempo não permitia tal atraso. Ao utilizar sua espada, Elfine analisava o cenário e decidia confiar em Leonis ao testemunhar a destruição deixada por sua passagem. Elfine rastreava o sinal da marca e descobria que Célia estava nas dependências da usina, o que levava Leonis e Blackus a iniciarem imediatamente a missão de resgate. Enquanto isso, Elfine escapava por pouco de um ataque da Hydra, sendo salva por Sherry, que ajudava a derrotar a criatura sem chamar atenção, deixando os demais confusos sobre o que havia acontecido. Leonis seguia montado em Blackus até a usina. Durante o trajeto, Blackus questionava o motivo de ele estar tentando proteger os humanos, e Leonis admitia que havia desenvolvido certa afeição por eles. Ao invadir a instalação, Leonis lançava um feitiço de fogo sobre Araquiel, mas o inimigo permanecia ileso, sustentado por sua capacidade de regeneração. Araquiel declarava que Leonis deveria ter perecido 1000 anos atrás. Leonis respondia que jamais morrera, apenas havia selado sua alma. Araquiel dizia que o mundo havia mudado e seria reconstruído com a estrela vazia, enquanto Leonis tentava entender o significado daquela declaração. Araquiel recusava explicações e afirmava que havia sido escolhido para anunciar uma nova era. Rostos humanos brotavam dos galhos que compunham o corpo de Araquiel, e Leonis reconhecia que ele havia assimilado os sacerdotes da Ordem Sagrada. Em outra parte da instalação, Célia
Célia estava amarrada entre os ramos. As raízes começavam a atacá-la, e os espíritos das vítimas assimiladas notavam que sua energia mágica estava sendo drenada rapidamente, efeito atribuído a Araquiel. Leonis percebia que diante do ritmo da perda de mana, a única maneira de vencer seria localizar Célia e despertá-la. Durante o combate, Leonis cobriu o fone de ouvido com seu próprio sangue e iniciava a busca por Célia. Impulsionada pelo desejo de proteger todos ao seu redor, Célia manifestava sua vontade de resistir, o que fazia com que espinhos emergissem de seu sangue e destruíssem parte dos galhos que a aprisionavam. Leonis identificava sua posição e disparava o fone de ouvido banhado em sangue como um projétil, perfurando Célia e despertando seus poderes vampíricos. Célia conseguia se libertar e corria ao encontro de Leonis. Blacko se retirava da batalha ferido para recuperar suas forças. Célia perguntava o que Leonis havia feito, e ele explicava que ofereceram um pouco de seu sangue para fortalecê-la. Os dois se preparavam para o confronto final. Araquiel iniciava uma série de feitiços de nível 10, todos com potencial de destruição em massa. Leonis pedia que Célia o protegesse enquanto preparava sua própria ofensiva. Enquanto Célia lidava com os monstros usando manipulação de sangue, Leonis convocava a espada demoníaca. E assim o feitiço de ativação da Dens revelava a sua condição principal, onde o usuário só poderia empunhá-la se estivesse protegendo seu reino. Diante disso, Leonis declarava que o 7º jardim de assalto era agora seu reino, e que todos os cidadãos daquele lugar seriam seus súditos. Comprometia-se a protegê-los com todas as suas forças. A espada aceitava sua resolução, e Blacko os observava surpreso quando o vínculo se completava. Araquiel argumentava que era impossível mudar o destino do mundo, mas Leonis acreditava que até mesmo o destino poderia ser conquistado. Com essa convicção, ele desferia um golpe devastador utilizando a Dens, encerrando a existência de Araquiel. Os vazios restantes deixavam de surgir e os poucos ainda presentes começavam a se dissipar. Na sala de controle, os operadores permaneciam incrédulos com o sucesso da defesa. Muitos acreditavam que o Senhor do Vazio havia sido destruído junto com o colapso da usina. Enquanto isso, Leonis e Célia pousavam no chão, onde eram recebidos com entusiasmo pelos membros de seu pelotão que celebravam o fato de todos estarem a salvo. De volta ao dormitório, Leonis repousava sobre a cama. Célia se aproximava com sanduíches e uma medalha artesanal feita pelas crianças do restaurante ensolarado. Timidamente, Célia pedia mais uma vez por um pouco de sangue. Leonis estendia o dedo para ela. Antes que ela pudesse agir, os outros membros do dormitório entravam no quarto. Célia tentava explicar o que estava fazendo, mas ninguém acreditava muito em sua justificativa. Após o ataque ao jardim de assalto, a cidade passava por um processo de reconstrução. Como a usina havia sido destruída, a fonte de mana era temporariamente substituída por painéis solares que convertiam a luz do sol em energia mágica. Leonis, então, tomado pela curiosidade e movido por seu novo papel, decidia entrar no cofre da cidade para descobrir mais sobre a terra que agora considerava seu reino. No entanto, foi impedido. O espírito artificial que guardava a entrada informou que ele precisaria de autorização prévia do departamento administrativo. Regina aproximou-se dele por trás, em silêncio, e o provocou com leveza. Ela perguntou o motivo de ele estar ali e Leonis respondeu com uma mentira cuidadosamente construída, dizendo que pretendia estudar línguas antigas para conseguir ler as inscrições nas paredes da ruína onde fora encontrado. Regina então demonstrou sua própria habilidade ao obter acesso ao cofre com um simples olhar. Leonis, surpreso, questionou como ela havia conseguido, mas ela descartou a pergunta, afirmando que fora apenas um truque de magia e pedindo que ele não comentasse com ninguém. Enquanto os dois exploravam o interior do cofre, ambos receberam uma notificação do departamento administrativo, convidando-os junto ao restante do pelotão para uma cerimônia de condecoração que seria realizada a bordo do SS Seperion, navio onde a princesa imperial Altaria estaria presente. Leonis sugeriu que Regina se dirigisse ao porto enquanto ele concluía sua pesquisa, mas ela decidiu que não participaria da cerimônia. Paralelamente a isso, na ala de conservação, um grupo de semi-humanos liderado por um leão negro chamado Basti articulava um plano para invadir a cerimônia e sequestrar a princesa. O objetivo do grupo era usá-la como moeda de troca para garantir a libertação de seus companheiros mantidos como prisioneiros na capital. O plano, porém, foi interrompido pela chegada de Sharnak, a bruxa da Floresta da Escuridão Eterna, que propôs uma abordagem alternativa. Ela ofereceu espadas demoníacas ao grupo, garantindo que com elas poderiam enfrentar em igualdade os espadachins sagrados. Sua proposta envolvia tomar controle da embarcação e capturar a princesa, além de poupar alguns dos espadachins para rituais de sacrifício. O grupo aceitou os termos. No porto, a princesa acenava para o povo reunido enquanto Regina observava tudo à distância. Leonis reencontrava o pelotão e presenteava Célia com um chaveiro que havia comprado, gesto que ela apreciou sinceramente. Durante o trajeto até o navio, um jovem chamado Fenris, amigo de infância de Célia, surgiu e provocou o grupo ao chamar o pelotão de preguiçoso. Célia se irritou de imediato e os dois iniciaram uma discussão que só foi interrompida com a intervenção de Elfine. Antes de se afastar, Elfine parabenizou Célia por ter despertado sua espada sagrada.
Enquanto isso, os semi-humanos iniciavam a invasão do navio pela parte voltada para o mar, onde a vigilância era mais fraca. Usando os uniformes dos soldados que haviam derrotado, eles conseguiram se disfarçar. No convés, os demais integrantes dos pelotões aproveitavam o momento de descontração. Leonis, em contrapartida, revisava as informações obtidas no cofre e concluía que trechos inteiros da história haviam sido propositalmente apagados. Sherry apareceu diante dele e compartilhou os dados que havia reunido sobre o navio. Leonis, demonstrando apreço, ofereceu a ela um churro como presente, o que não correspondeu às expectativas da garota. Célia se aproximou logo depois e o convenceu a acompanhá-la para uma aula de natação. Durante o exercício, Leonis rapidamente se arrependeu de ter aceitado, pois teve dificuldades em manter a concentração, distraído pela roupa de Célia. No interior da embarcação, a princesa seguia com alguns guardas para discursar, mas todos foram emboscados e derrotados pelos invasores disfarçados que conseguiram capturar a princesa. O animal de estimação da princesa, porém, escapou. Ao mesmo tempo, os invasores tomaram o controle do convés e revelaram suas espadas demoníacas. Fenris tentou reagir, mas foi impedido quando os inimigos ameaçaram abrir fogo contra os civis, forçando todos a recuar. Um elfo idoso entre os invasores utilizou uma bomba de detonação em forma de maçã para manter os espadachins sob controle, enquanto confiscavam os pertences dos soldados. Os invasores anunciaram que o sequestro visava negociar com o governo a libertação de seus companheiros. Baldur, conselheiro militar presente no navio, questionou suas intenções, provocando o descontentamento de um dos Homens-Fera, que, enfurecido, revelou que haviam recebido os novos poderes diretamente da deusa. Leonis então murmurou a Célia que os dois deveriam se separar, e desapareceu silenciosamente no chão com a ajuda de sua sombra, determinado a resgatar a princesa. Na sala de controle, a princesa, agora prisioneira de Sharnak, ativava o motor da embarcação utilizando seus poderes elementais em troca da segurança dos civis. Bastia ordenava que seguissem rumo à capital, mas a princesa avistava um ninho do vazio na rota. Ficava evidente que as verdadeiras intenções de Sharnak eram mais sombrias. Ela pretendia realizar sacrifícios com espadachins sagrados que tivessem sido contaminados pelo miasma do vazio. Bastia tentava impedir o plano, mas era engolido por chamas que emergiam de sua própria espada demoníaca. Sharnak advertia seus aliados, afirmando que qualquer um que se opusesse a ela acabaria da mesma forma. Regina chegou ao porto e estranhou ao ver que o navio estava prestes a partir. O mascote da princesa correu até ela e, por meio de sua conexão espiritual, pediu ajuda. Com a criatura ao seu lado, Regina rapidamente embarcou na embarcação em movimento, e ao percorrer os corredores encontrou Leonis perdido entre os compartimentos. A revelação veio de forma inesperada quando Regina, ao se deparar com a gravidade da situação, admitiu que a princesa era sua irmã mais nova e pediu a ajuda de Leonis. A história de Regina foi então revelada. Ela nasceu como a quarta filha do rei, mas fora condenada à morte pelo simples fato de ter vindo ao mundo na mesma noite em que uma estrela associada à calamidade brilhou no céu. Acreditando ser um mau presságio, o reino optou por eliminá-la. No entanto, o Duque Crystallia intercedeu junto ao rei e conseguiu salvá-la sob a condição de ocultar sua identidade. Regina foi então confiada à família de um dos filhos do Duque e cresceu como empregada ao lado de Célia. Ela compartilhou com Leonis que havia ido ao porto apenas para observar sua irmã de longe, mas acabara reencontrando o espírito elemental dela, o pequeno carbúnculo. Leonis informou que a princesa havia sido sequestrada por um grupo de semi-humanos que agora controlavam o navio. Diante disso, os dois decidiram resgatá-la. Do outro lado da embarcação, Célia recebia instruções de Elfine, que pedia que ela causasse uma distração, pois havia escondido um drone no lustre que poderia bloquear o detonador usado pelos sequestradores. Célia, sem hesitar, furou o dedo com um garfo próximo e ativou seus poderes vampíricos. Leonis e Regina chegaram à sala de controle e se surpreenderam ao encontrá-la vazia. O sistema de navegação automática estava travado. Leonis sugeriu que chamassem a princesa usando o poder de sua linhagem real, mas Regina hesitou, relutante em revelar sua verdadeira identidade. Leonis insistiu, afirmando que a segurança da princesa era mais importante. Regina então se conectou à irmã por meio do carbúnculo, mantendo-a em anonimato. A princesa revelou sua localização e forneceu o código de acesso, pedindo que impedisse o navio de colidir com o Recife do Vazio. Leonis confiou a Regina a tarefa de impedir o impacto, enquanto ele mesmo seguiria para resgatar a princesa. Na sala onde os reféns estavam detidos, as meninas conseguiram se libertar e enfrentaram os sequestradores. Elfine utilizou seu drone para bloquear o sinal do detonador, enquanto Célia manipulava seu sangue para desativar o dispositivo. Elas desarmaram os invasores e libertaram os prisioneiros, mas ficaram atônitas ao olharem pela janela e perceberem que o navio estava exatamente sobre o Recife do Vazio. Vazios da classe Mermin começaram a invadir a embarcação, e as garotas se prepararam para o combate, protegendo os civis que eram evacuados. Leonis contatou Célia e pediu que ela ajudasse Regina na sala de controle utilizando a chave
chave que ele havia dado anteriormente. Ele afirmou que cuidaria dos vazios por conta própria, pois havia avistado a princesa sendo levada por uma aeronave no horizonte. Célia então salvou Regina no momento em que esta era cercada por criaturas, enquanto as outras garotas enfrentavam um devorador de cérebro, uma entidade muito mais forte do que os vazios Mermin. Sakuya insistiu que lidaria sozinha com a criatura. Após deixar a sala com os civis, ela permaneceu para enfrentar o monstro, e com o uso de sua espada demoníaca finalizou o inimigo em silêncio. Regina chegou ao núcleo da embarcação e usou o código Estrela da Calamidade para acessar os sistemas. Ela se emocionou ao perceber que a princesa a havia registrado com aquele nome simbólico, sentindo-se reconhecida. Em seguida, ela reverteu a rota do navio. No exterior da nave, Leonis envolveu a aeronave com sua sombra no momento exato em que ela decolaria. Ele lançou bolas de fogo contra os vazios ao redor, declarando que puniria os inimigos de seu reino como verdadeiro Lorde Demoníaco. Fenris e Elfine estavam prestes a ser cercados por outros vazios, mas foram salvos por Sherry, que agiu rapidamente sem chamar atenção para si, deixando os demais confusos com o ocorrido. E Sakuya, apesar de exausta, permanecia sozinha em outro compartimento, sentada ao lado do corpo do Devorador de Cérebros. Leonis, ao confrontar Charnak, revelou sua verdadeira identidade como o Lorde Demoníaco de Charnak, mas ela recusou acreditar. Ele bloqueou os feitiços dela com facilidade e a imobilizou com sua magia. Durante o interrogatório, Leonis exigiu saber seus objetivos. Charnak explicou que pretendia corromper espadachins sagrados e oferecer suas espadas demoníacas à deusa. Quando Leonis perguntou o nome da deusa, Charnak foi interrompida por uma lâmina que a atravessou de forma abrupta. A lâmina era conhecida como Zogstar, e ela era uma espada lendária conhecida por ter matado lordes demoníacos no passado. Descobriu-se que a espada havia se tornado um novo Lorde do Vazio nos tempos atuais. Leonis lançou um feitiço de fogo de 8º nível contra ela, mas a lâmina absorveu a energia e respondeu com ataques usando o teletransporte. Leonis lutava com dificuldade enquanto Regina o observava pelas câmeras internas da nave. Ela ativou as armas do navio, que começaram a disparar contra o Lorde do Vazio e os inimigos próximos. Durante o bombardeio, Regina lançou um míssil contra o inimigo e conseguiu causar algum dano. Um segundo míssil foi disparado, mas se abriu no ar, revelando Célia em seu interior. Ela pousou ao lado de Leonis para apoiá-lo na batalha. Leonis pediu que ela contivesse os vazios comuns enquanto ele preparava o golpe final com sua espada demoníaca. Utilizando uma técnica secreta, Leonis desferiu um único corte contra o Lorde do Vazio, o que gerou uma explosão de energia que envolveu toda a embarcação e destruiu completamente a lâmina lendária. Mais tarde, no porto, a princesa agradeceu pessoalmente ao pelotão pelos esforços realizados. Leonis não estava presente. Ao perguntar por ele, foi informada de que ele não pôde comparecer devido a uma indisposição. Quando perguntou sobre o médium espiritual que havia ajudado durante o incidente, recebeu a notícia de que ela também não pôde comparecer, mas que deixara votos de felicidades em nome de Regina, o que deixou a princesa visivelmente feliz. Leonis, por sua vez, permanecia em repouso, com o corpo todo dolorido após a batalha. Regina o visitou em silêncio, trouxe comida em um prato coberto e agradeceu por tê-la ajudado a reencontrar sua irmã. Antes de sair, ela se inclinou e de repente beijou Leonis. Um grupo de soldados perseguia os semi-humanos que haviam se escondido sob o solo, mas os encontraram e anunciaram que estavam todos presos. Subitamente, os corpos dos soldados se transformaram em pedra. Um homem estranho surgiu diante deles e com um feitiço forçou todos a se curvarem. Ele se apresentou como um lorde demoníaco e explicou que os soldados logo retornariam ao normal. Ele prometeu um refúgio aos semi-humanos caso jurassem lealdade à sua causa. Diante da oferta, eles aceitaram e foram nomeados como os lobos demoníacos. O lorde criou um labirinto subterrâneo para que eles pudessem fugir sem serem detectados, afirmando que os soldados não conseguiriam enxergá-lo. Após isso, ele recebeu uma chamada e percebeu que estava sendo procurado, então partiu rapidamente. Em outro ponto da cidade, Célia notava corvos circulando os arredores do dormitório, sabendo que essas aves eram atraídas por vampiros. Ela pensava que Leonis talvez pudesse fazer algo a respeito e começou a procurá-lo. Ao entrar no quarto dele, viu Sherry limpando o local, o que a deixou confusa. Porém, Sherry desapareceu subitamente, levando Célia a pensar que estava apenas imaginando coisas. Ela ligou para Leonis dizendo que estava à sua procura, mas ele desligou a chamada. Célia então decidiu tomar banho. E enquanto isso, o Lorde Demoníaco retornava ao seu quarto e retirava o disfarce, revelando que ele era na verdade Leonis. Ficou claro que ele planejava reconstruir seu exército demoníaco e que acreditava que os semi-humanos serviriam bem ao seu propósito. Ao entrar no quarto de Célia, Leonis a viu se vestindo e imediatamente se desculpou. Regina apareceu na mesma hora e ao vê-los juntos se interpretou erroneamente a situação. Na mesa de jantar, Regina comentou sobre rumores que circulavam a respeito do dormitório, dizendo que muitos acreditavam que o lugar estava assombrado. Mencionou relatos
relatos sobre um cachorro negro e uma garota fantasma. Célia, lembrando do que vira, afirmou que talvez tivesse encontrado a tal fantasma, pois vira uma garota limpando o quarto de Leone. Ele respondeu dizendo que aquilo não passava de imaginação, sabendo exatamente que Célia se referia a Sherry. Célia perguntou onde ele havia estado e Leonis respondeu que estava se preparando para a partida do dia, afirmando que não queria decepcioná-la. Regina revelou que eles enfrentariam o pelotão de Fenris e previu que seria uma luta difícil, mas Célia mostrou-se determinada a vencer. E quando o confronto teve início, Célia sozinha conseguiu destruir uma das bandeiras inimigas. Elfine detectou a aproximação de atacantes e informou Regina sobre sua localização, que os eliminou à distância. Sakuya avançou sozinha para criar uma distração enquanto Célia se movia rapidamente e destruía outras bandeiras inimigas. Durante o avanço, ela foi atacada por lobos de gelo e acabou sendo mordida, caindo no chão. Fenris apareceu logo depois, revelando que havia antecipado a estratégia do grupo de Célia. Ela fez Sakuya perseguir seus lobos enquanto enviava atacantes para destruir as bandeiras inimigas. Acreditando na vitória de seu pelotão, Fenris se preparou para derrotar Célia, ordenando a sua companheira que cuidasse de Leonis. Ela investiu contra Célia, conseguiu empurrá-la e usou os lobos para restringir seus movimentos. A companheira de Fenris tentou atirar em Leonis, mas ele bloqueou o ataque e usou sua sombra para envolvê-la e sufocá-la. Célia conseguiu se libertar e contra-atacou Fenris com força total, conseguindo superá-la. Leonis reconheceu o poder de Célia e pensou que ela estava destinada a se tornar seu braço direito. O pelotão deles venceu a partida. Em outro lugar, um homem misterioso chamado Nefcus oferecia espadas demoníacas à sua deusa, afirmando que o momento de seu despertar estava próximo. Um novo jardim de assalto foi detectado e na sala de controle todos viram a imagem da estrutura. Célia reconheceu imediatamente aquele lugar como sua cidade natal, o terceiro jardim de assalto que havia desaparecido no território do vazio 6 anos antes. Descobriu-se que o jardim se dirigia em linha reta para a posição atual do grupo e que alcançaria o destino em 7 dias. O comando informou que 2 sinais de socorro haviam sido enviados em momentos distintos, o que indicava a possibilidade de sobrevivente. A comandante superior ordenou que o grupo investigasse o local e impedisse o avanço do jardim, estabelecendo um prazo de 72 horas para a conclusão da missão. Elfine questionou o motivo de seu pelotão ter sido escolhido e sugeriu que a decisão estivesse relacionada ao fato de Célia ser a última sobrevivente da família Cristália nativa daquele jardim. A comandante considerou a hipótese, mas explicou que a decisão viera do departamento administrativo e que acreditava no potencial do grupo. Célia aceitou a missão. No dia seguinte, Leonis comentou que havia visto o símbolo da Ordem Sagrada na cidade e disse que pretendia encontrar o responsável por aquilo. Ele designou Blackus para cuidar do reino em sua ausência e ordenou que Cheryl acompanhasse. Enquanto voavam em direção ao destino, Regina convidou Leonis a repousar em seu colo e começou a limpar sua orelha com delicadeza. Durante o trajeto, Leonis relembrou o momento que compartilhara com Rosalia quando ela lhe contou que não tinha muito tempo restante. Ela disse que renasceria após 1000 anos e ele prometeu que a procuraria, jurando que nunca descansaria até encontrá-la. Ao chegarem ao terceiro jardim de assalto, encontraram-no envolto por uma densa neblina, o que obrigou todos a realizarem a busca a pé. Célia orientou as garotas para que investigassem o sinal de socorro, enquanto ela e Leonis seguiriam em direção ao centro da estrutura para tentar interromper o avanço do jardim. Elfine então programou seu drone para seguir Célia à distância, permitindo que ela monitorasse a situação de forma remota. Leonis invocou Sherry e ordenou que ela cuidasse das garotas, afirmando que todas eram súditas sob sua proteção. Célia se lembrava do dia em que a cidade fora destruída quando ela ainda estava escondida no abrigo. Enquanto relembrava, o contador que carregava disparou, indicando perigo iminente. Um feixe de energia atingiu a área, prendendo Célia contra o chão. Leonis observou ao longe a aproximação de um vazio colossal. A cena mudou para uma garota chamada Arlen, que percebeu que havia sido lançada há 1000 anos no futuro. Ela contemplava a cidade em ruínas, acreditando que não havia mais humanos no mundo. Descobriu-se que ela fora enviada para intervir, pois a deusa estava prestes a renascer. Nefcus se aproximou e a reconheceu como a lendária heroína élfica, compreendendo que ela havia sido enviada para destruir o receptáculo da deusa, utilizando a espada sagrada Crozax. Arlen, ao perceber que ele era o guardião do receptáculo, tentou atacá-lo, mas ele desapareceu, revelando que tudo era uma ilusão. Ele pediu que ela partisse e um vazio gigante se aproximou, ameaçando matá-la. Enquanto isso, Célia permanecia ferida diante do ataque do vazio, mas Leonis conjurou um feitiço que a transportou para um túnel subterrâneo. O vazio disparou um novo feixe de energia, mas Leonis bloqueou o ataque com um escudo mágico. Ele respondeu
respondeu com uma bola de fogo, mas uma barreira sagrada protegeu o inimigo. Leonis reconheceu a magia como um encantamento de proteção celestial e percebeu que o vazio estava tentando imitar um anjo. Apesar disso, ele sabia que tal artifício não seria suficiente contra ele. As demais garotas viram as explosões à distância. Elfine confirmou que seu drone havia sido destruído, então todas decidiram procurar Célia. O vazio lançou flechas mágicas contra Leonis, mas ele desviou com facilidade. Em resposta, conjurou um feitiço gravitacional de 8º nível, tentando esmagar o inimigo. No entanto, o vazio resistiu à pressão mágica. Leonis intensificou sua magia e invocou um feitiço de 9º nível, criando uma esfera luminosa que envolveu o vazio. Mesmo assim, a criatura lutava contra o poder invocado. Leonis seguiu com um feitiço de raio e com um golpe certeiro conseguiu destruí-la completamente. Ele se aproximou de Célia e informou que havia eliminado o inimigo, mas percebeu que ela estava gravemente ferida. Pediu que ela descansasse, ciente de que a recuperação levaria tempo. Nesse instante, figuras espectrais começaram a se aproximar. Célia notou o brasão da família Cristália entre eles e reconheceu que pertenciam aos antigos aliados de seu pai. O líder dos fantasmas, William, revelou que havia sido responsável por enviar o sinal de socorro. Ele afirmou que o 7º jardim de assalto corria perigo, pois um novo Lorde do Vazio havia se instalado na cidade e fundido sua essência à usina de mana local, com o objetivo de absorver energia. William acreditava que o despertar do Lorde era iminente. Célia refletiu sobre a necessidade de alertar todos, mas sabia que ninguém acreditaria sem provas. Leonisa lembrou de que ela ainda precisava se recuperar. William disse que havia preparado um carro encantado e sugeriu levá-la até a antiga mansão. Descobriu-se que os fantasmas eram compostos por mana pura e por isso podiam operar o veículo mágico. No entanto, Leonisa achou o transporte lento e invocou seus cavalos demoníacos, que foram acoplados ao carro para aumentar sua velocidade. Enquanto isso, as garotas encontraram Arlen e, acreditando que ela era uma sobrevivente, tentaram se aproximar. Arlen reagiu de forma hostil e empunhou sua espada, convencida de que estavam trabalhando para Néficos. Ela atacou, mas Sakuya bloqueou o avanço e as duas iniciaram um confronto. Sakuya conseguiu derrotá-la, mas decidiu poupar sua vida, reconhecendo que Arlen estava debilitada demais para lutar com eficácia. Célia recebeu uma chamada de Elfine, que perguntou sobre o vazio que ela havia enfrentado. Célia informou que o inimigo já havia sido derrotado. Explicou que havia um Lorde do Vazio escondido na cidade e que ele estava manipulando a usina de energia, o que justificava a reativação do Jardim de Sal. Ela sugeriu que o grupo investigasse a usina, mas Elfine informou que estavam cuidando de uma sobrevivente ferida e que iriam até a mansão após concluírem o atendimento. Leonis entregou um presente a Célia e explicou que o objeto era capaz de converter mana em força física, alertando que isso consumiria rapidamente sua reserva de energia. Ele armazenou o artefato dentro do corpo dela e orientou que imaginasse estar usando o item sempre que quisesse ativá-lo. Célia perguntou por que ele havia lhe dado aquilo. Leonis respondeu que não queria vê-la ferida novamente e disse que ela precisava se manter segura. Ele também entregou a ela pequenos chaveiros, dizendo que traziam boa sorte. As garotas trataram dos ferimentos de Arlen, que explicou ter se ferido enquanto enfrentava um vazio. Ela perguntou o que o grupo fazia ali. Elfine contou que a cidade fora destruída 6 anos antes e que estavam ali para investigar o motivo da reativação do Jardim de Sal. Elfine então perguntou a Arlen o motivo de sua presença. Arlen revelou que estava em uma missão para derrotar a deusa e anunciou que estava prestes a partir. No entanto, o som do estômago de Arlen entregou sua fome, o que fez Sakuya lhe oferecer comida. Elfine afirmou que agora era dever do grupo protegê-la. Em outro lugar, Néficos fazia os preparativos para o renascimento da deusa. Um vazio se aproximou e informou que seu anjo havia sido morto. Néficos ficou surpreso ao saber que o responsável pelo feito era humano e considerou que tal indivíduo representava uma ameaça, decidindo intervir pessoalmente. Enquanto isso, Célia chegava à antiga mansão de sua família. Ao entrar na biblioteca, recordava os momentos em que seu pai costumava passar horas naquele ambiente silencioso. Os fantasmas conjuraram um feitiço e permitiram que Célia visse a biblioteca da mansão como ela era antes de ser destruída. Ao caminhar entre as estantes restauradas magicamente, ela se recordou de uma história que seu pai costumava lhe contar. Segundo ele, um antigo Lorde demoníaco provocou a ira de Deus, e como consequência um herói foi enviado ao mundo para enfrentá-lo. Seu pai sempre dizia que o Lorde demoníaco havia sido derrotado, mas confessava que nunca teve certeza se aquele era realmente o fim da história. O momento foi interrompido pela chegada de Néficos. Célia ouviu e se perguntou se ele seria um sobrevivente, mas ele interpretou a dúvida como uma ofensa. Imediatamente ele a atacou, nocauteando-a. Em meio à inconsciência, Célia revivia uma lembrança em que seu pai lhe pedia para evacuar a cidade e buscar abrigo.
Ela insistia para que ele a acompanhasse, mas ele explicava que precisava permanecer e lutar, relembrando que a família Crystallia tinha o dever de proteger a cidade. Ele dizia que ela ainda não havia despertado sua espada sagrada, então sua missão era sobreviver. Antes de deixá-la partir, ele recordava a lenda do Lorde Demoníaco, dizendo que, apesar de ser uma figura verdadeiramente maligna, ele voltaria um dia não para destruir, mas para salvar a humanidade diante de sua hora mais desesperada. No presente, Neficus percebia que havia exagerado ao usar um feitiço de terceiro nível, mas ao dissipar a poeira mágica ele notava a presença de guerreiros esqueléticos. Surpreso, perguntava-se quem havia conjurado aquelas criaturas. Os esqueletos se posicionaram ao redor de Celia e declararam que a protegeriam, o que fez Neficus supor que ela fosse sua mestra. Ele começou a preparar um feitiço de sexto nível para obliterá-lo, mas naquele instante Leonis surgiu conjurando uma poderosa magia de fogo que o lançou para longe. Celia, recuperando a consciência, perguntou sobre os esqueletos. Leonis explicou que eles haviam sido invocados graças aos chaveiros que ele lhe entregara. Neficus, mesmo ferido, conseguiu se levantar e afirmou que Leonis não era um humano comum, e por isso seus feitiços não seriam bastante para matá-lo. Ele respondeu com uma explosão de fogo, mas Leonis conjurou um feitiço de gelo e sobrepujou com facilidade. Neficus ficou chocado ao presenciar o poder de Leonis e começou a questionar quem ele realmente era. Antes que pudesse continuar, o chão tremeu. Neficus riu com satisfação e afirmou que a deusa havia despertado. Considerando sua missão concluída, ele escapou por meio de um portal, dizendo que o fim do mundo estava próximo. Leonis se recordou de ter visto Neficus em sua vida passada. Sabia que ele servira como criado do Senhor do Submundo. Leonis refletiu sobre o que ele estaria fazendo ali e se questionou se a deusa poderia ser Rosalia. Um símbolo da ordem sagrada apareceu no céu. A deusa finalmente emergiu. William revelou que aquela era a mesma entidade que ele mencionara anteriormente, a Senhora do Vazio. Anjos a rodeavam. Leonis observou o rosto da deusa e percebeu que ela havia sido criada a partir dos restos do lendário herói Resurrection. Regina assistia aos acontecimentos e informava o restante do grupo sobre a aparição da deusa. Elfin, ao ouvir o relato, ativou o navio por meio de seu drone e disparou um sinal de socorro solicitando reforço. Os anjos atacaram o pelotão e Elfin concluiu que a retirada era impossível. Declarou que a única chance de sobrevivência seria derrotar a deusa. Ela explicou que usaria seu drone para localizar um veículo e reduzir a distância até o inimigo. O grupo enfrentava os anjos em combate direto. Apesar de destruírem os corpos inimigos, os anjos se regeneravam instantaneamente. Elfin realizou uma varredura e descobriu que o ponto fraco das criaturas era a cabeça. Todos passaram a mirar nesse ponto e começaram a eliminá-los com eficiência. Leonis se lembrava que Resurrection tinha o poder de restaurar a vida, o que explicava a capacidade de regeneração dos anjos. À medida que o combate se intensificava, Leonis percebeu que a deusa se aproximava. Elfine localizou veículos disponíveis e pediu ao grupo que a protegesse enquanto ela os ativava. Leonis lançou feitiços de fogo e eliminou vários anjos, refletindo que talvez houvesse uma chance de derrotar a deusa, mas o número de criaturas ao redor dela era incontável. Ele decidiu atacá-la diretamente e invocou uma magia de 10º nível, formando uma esfera de luz colossal que engoliu completamente o corpo da deusa. Porém, ela se regenerou imediatamente e iniciou a preparação de um feitiço devastador. Leonis ergueu uma barreira para tentar se proteger. A deusa começou a invocar chamas do céu, cobrindo a região em fogo. Arlen, observando de longe, reconheceu a magia como um feitiço de 11º nível chamado Nemesis, capaz de causar destruição em larga escala. Leonis conseguiu resistir ao ataque, mas percebeu uma nova onda de anjos se aproximando. Ele pediu que Celia o protegesse enquanto preparava o ataque final contra a deusa. Celia usou seu próprio sangue para criar asas e avançou contra os anjos, derrotando-os com o apoio dos guerreiros esqueléticos. Leonis partiu em direção à deusa com a intenção de matá-la utilizando o Dengeleaf. Quando tentou desferir o golpe decisivo, a espada emitiu uma ressonância. Ele ouviu a voz de Rosalia em sua mente. Isso fez acreditar que Rosalia poderia estar dentro da deusa, e por um instante ele hesitou. Apesar disso, ele atacou. A deusa bloqueou o golpe e respondeu lançando uma rajada de flechas mágicas. Leonis foi atingido e lançado ao chão. A deusa começou a conjurar o feitiço Nemesis mais uma vez. Celia, em resposta, ativou o presente que havia recebido de Leonis. Com esse poder, ela lançou um ataque devastador que fez a deusa colidir violentamente com o solo. Celia correu até Leonis, verificou seu estado e ouviu quando ele a instruiu a fugir, dizendo que tudo que ele desejava era que ela sobrevivesse. Leonis pensou que Celia iria beber seu sangue e fugir, mas em vez disso ela ofereceu o próprio sangue a ele. O contato ativou as memórias que haviam sido seladas por Rosalia. Ele se recordou do momento em que esteve com ela, quando Rosalia ordenou que ele a matasse com a espada demoníaca caso ela um dia se transformasse em um monstro. Ele disse que não seria capaz de fazer aquilo, mas ela insistiu que ele deveria encontrá-la no futuro e disse que Dengeleaf o guiaria até seu destino.
Ao refletir sobre aquelas palavras, Leonis se perguntou por que conseguiu atacar a deusa usando a espada demoníaca. Para ele, isso deveria ter sido impossível, pois a espada só deveria ser usada contra o verdadeiro inimigo. Diante dessa contradição, ele concluiu que a deusa era uma impostora. Leonis conseguiu se reerguer e Célia rasgou parte de seu vestido, oferecendo a ele um fragmento para estancar o ferimento. Ele afirmou que iria derrotar a deusa e pediu que ela o apoiasse, dizendo que ainda possuía mana suficiente para liberar sua habilidade final. William sugeriu que ele utilizasse os fantasmas como fonte de energia. Descobriu-se que as almas dos antigos cidadãos ainda permaneciam na cidade, pois a influência de Resurrection impedia que partissem. William explicou que todos desejavam se vingar e que estavam dispostos a lutar. Leonis aceitou a proposta e começou a conjurar um feitiço, criando uma esfera de energia que passou a absorver o poder das almas. William demonstrou interesse em ajudá-lo diretamente, mas Leonis revelou que tinha outros planos. Ele invocou esqueletos e permitiu que o grupo de William os possuísse, instruindo-os a protegê-lo enquanto carregava sua magia. Célia usou seu sangue para criar armas para os novos soldados e os liderou no campo de batalha. Enquanto isso, Elfine conseguiu ativar os veículos. O grupo se preparava para partir, mas Arlen afirmou que desejava enfrentar a deusa. Regina tentou lembrar que Arlen ainda estava ferida, mas naquele instante um anjo se aproximou e Arlen o matou com um único golpe. Ela explicou que Crossax fora criada para eliminar lordes demoníacos. Sakuya reconheceu a seriedade do compromisso de Arlen e sua disposição em arriscar tudo, então Elfine permitiu que ela se juntasse à missão. Célia e os esqueletos eliminaram os anjos próximos. Todos lutavam para proteger Leonis enquanto ele reunia o poder das almas, mas o processo estava demorando. Um anjo investiu contra Célia, fazendo com que ela caísse. Os esqueletos advertiram para que ela não baixasse a guarda, reconhecendo o potencial de seus poderes, mas alertando que ela não poderia depender apenas disso em plena batalha. Célia respondeu que o vestido mágico estava cobrando um preço alto de seu corpo, mas mesmo assim se recusou a recuar, determinada a proteger Leonis. A esfera de energia cresceu à medida que Leonis continuava a absorver almas. A deusa iniciou a conjuração do feitiço Nemes. Leonis sabia que precisava de mais tempo para concluir sua magia. Ele ordenou a retirada do grupo, enquanto a deusa chovia fogo sobre a região, incendiando tudo. Apesar disso, todos conseguiram escapar, ele permaneceu imerso em seu feitiço. As garotas conduziram os veículos pelas estradas destruídas, mas logo notaram que estavam sendo perseguidas por anjos. Regina ativou sua arma e os abateu. Elas avistaram a deusa à distância, e Arlen decidiu conservar sua força. O grupo percebeu que a estrada havia sido destruída, então ativaram os propulsores, permitindo que saltassem sobre a fenda. No entanto, o anjo colossal surgiu e preparou um feixe de energia para atacá-las. De forma inesperada, o anjo foi puxado violentamente e colidiu contra um edifício, sendo destruído no impacto. Descobriu-se que Sherry havia interferido para protegê-las, interessada na força do inimigo. No entanto, ficou desapontada ao perceber sua fraqueza, constatando que seu próprio poder estava em outro nível. Leonis completou o feitiço, mas percebeu que a deusa se preparava para destruir tudo. Ele absorveu a energia acumulada dentro da Dance. A deusa ergueu um edifício e o lançou contra ele, mas Célia cortou a estrutura ao meio, aniquilando-a. Leonis liberou o poder total da espada demoníaca, mas uma barreira mágica de alto nível protegia a deusa. Naquele momento, o grupo se aproximou, e Arlen se preparou para atacar com Crossax. Regina e Sakuya investiram com todas as suas forças, mas não conseguiram romper a defesa. Arlen então usou sua habilidade suprema e perfurou a barreira, ferindo gravemente a deusa. Contudo, todas caíram no chão após o ataque e perderam a consciência. Leonis viu a oportunidade. A deusa usou a voz de Rosalia para tentar manipulá-lo, mas ele reconheceu a impostura. Ele avançou com toda a sua força, canalizando a energia total da Dance em um golpe devastador que destruiu completamente o corpo da falsa deusa. Com a derrota da inimiga, William e os fantasmas puderam finalmente descansar. Antes de partir, agradeceram por terem servido Célia em seus últimos momentos. Célia ouviu as vozes das garotas chamando por ela, então os guerreiros esqueléticos se retiraram silenciosamente. Ela se reuniu com Regina e Sakuya falou sobre Arlen, acreditando que havia sido ela quem derrotara a deusa. Reforços chegaram ao local e Fenris comemorou ao ver que todos haviam sobrevivido, solicitando atendimento médico imediato. Durante o voo de retorno, Leonis refletiu sobre como Arlen havia destruído a barreira da deusa. Ele se perguntava por que ela estava ali sabendo que ela era uma heroína. Ao ver Célia lendo um livro, perguntou sobre ele. Célia explicou que era uma história sobre um lorde demoníaco e começou a lê-lo em voz alta.
Leonis percebeu que a descrição combinava com ele próprio, mas concluiu que o livro distorcia os fatos, tratando-se apenas de um conto de fada. Depois disso, eles retornaram ao dormitório, onde Leonis se reuniu com Blackus e Sherry. Os três discutiram o papel de Nefficus na ressurreição da deusa, considerando que ele precisava ser eliminado. Sherry alertou Leonis para que tivesse cuidado com Arlen, acreditando que seu objetivo real fosse matá-lo. Arlen despertou em uma maca e notou que ainda não havia desaparecido. Ela concluiu que sua missão não estava completa. Determinada a cumprir seu objetivo, ela escapou do centro médico para continuar sua busca. Sherry ficou irritado ao ver que Leonis havia dado o vestido mágico para Célia. Enquanto discutia com ele, Célia entrou na sala e os ouviu. Leonis ficou constrangido ao vê-la de toalha. Ela implorou por um pouco de seu sangue, dizendo que o uso do vestido havia deixado exausta. Ele cedeu relutantemente e ela pulou sobre ele. E em seguida, Leonis, em silêncio, voltou a pensar em Rosalia, decidindo continuar sua busca por ela. Ele refletiu sobre a reconstrução de seu exército demoníaco e sobre a expansão de seu império, desejando ver os humanos se curvando diante dele mais uma vez. Porém, seus pensamentos foram interrompidos quando uma garota tropeçou e derrubou toda a pipoca sobre ele. Mas foi exatamente nesse momento que o anime chegou ao fim. E assim também nós encerramos o nosso vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like para ajudar o canal. E se inscreve aí se você gosta de anime e quer receber os melhores recaps de anime. Muito obrigado e até o próximo vídeo.